Ainda sobre o povo de Israel no Talmud, no Tratado Gittin 56b, encontramos uma colocação dos nossos sábios que fala Kol meitzer Israel naserosh, aquele que faz o povo de Israel sofrer, ele alça o poder, ele se torna a cabeça, ele sobe. E assim nós vimos no decorrer da história líderes, imperadores, reis, déspotas, antissemitas que alcançaram posições muito altas. Então, às vezes, justamente, depois houve uma derrocada e uma queda, mas justamente por estarem trazendo tsures, tsarot, sofrimento para o povo de Israel, eles são colocados nesse patamar alto. Já no Tratado Yevamot 79a, o Mazu Shlosha Simanim Yeshba, dizem os nossos sábios, esse povo, se referindo ao povo de Israel, tem 3 sinais característicos. São Rahmanim, misericordiosos, Baishanim, vergonhosos, têm vergonha, tem uma certa vergonha, discrição, pudor, Vegomle Hassadim, e são praticantes de bondade. Essas são marcas registradas dos Yehudim, do povo de Israel. No Tratado Ta'anit 3b, dizem os sábios, Keshem she'yefshar le'olam belo ruchot, assim como o mundo não pode existir sem ventos, os ventos que sopram, as chuvas, etc. E o vento é o próprio ar. Da mesma forma, Kach yefshar le'olam belo Israel, o mundo não pode subsistir sem o povo de Israel. No Tratado Megillah 13b, comentando assim o destino do povo de Israel, as perseguições que passou, o antissemitismo, então diz o Talmud, Ein HaKadosh Baruch Hu maket Israel, elen ken boreh lahem trufat chila. O Tratado Megillah nos traz a história de Purim, etc. Então ele diz que Deus não lança um decreto sobre o povo de Israel, não abate, ou não lança uma punição sobre o povo de Israel antes de ter criado um medicamento, antes de ter previamente feito surgir uma cura, como foi na história de Purim. Surgiu um decreto maligno do Haman, mas antes disso, uma judia Esther foi colocada numa posição estratégica para poder cancelar esse decreto e revertê-lo. E assim é durante a história. No Tratado Shabbat 97a, dizem os sábios, Israel ma'aminim bnei ma'aminim hem. O povo de Israel tem uma fé inata. O povo de Israel tem a fé, por assim dizer, no seu DNA. São crentes, filhos de crentes. São pessoas que têm emuná, fé, e descendem de patriarcas que também sempre tiveram fé. Então a fé está imbuída como correndo no sangue das suas veias. A fé é uma característica inata do povo de Israel. Em Brachot 35b, dizem os sábios, Bisman she'Israel osim retzono shel makom, melachtam naset al yedei acherim. Quando o povo de Israel está cumprindo a vontade de Deus, está alinhado com a vontade de Deus, então o seu trabalho, aquilo que eles necessitam, isso é feito e produzido por outros. Ou seja, muitas vezes, mesmo que diretamente eles não estejam empenhados, ou talvez esteja fora do seu alcance fazer e produzir aquilo que eles precisam, mas estão alinhados com a vontade divina, cumprindo a vontade de Deus, então o seu trabalho, aquilo que eles necessitam, acaba sendo realizado e produzido através de outros. Melhor ainda, quer dizer, não só que é feito, mas até isso é feito de maneira tal que talvez nem exija todo o esforço por parte apenas do povo de Israel. Em Psachim 85b, uma frase que também no século passado se tornou especialmente significativa,
essa frase já encontramos muitos séculos atrás no Talmud, afilo mechitzah shel barzel, mesmo uma parede de ferro, uma cortina de ferro, não não consegue interromper, separar entre Israel e o seu Pai Celestial. Isso, como nós falamos, durante os mais de 70 anos de comunismo, onde aquilo era chamado a cortina de ferro, mesmo assim, os judeus com o judaísmo sobreviveu lá, apesar de todas as perseguições comunistas, ateístas, etc. E essa frase, então, se aplicava literalmente que mesmo uma cortina de ferro não é capaz de separar e afastar os judeus do Pai Celestial de Deus. Em Shavuot 39b, se fala que Kol Israel Arevim Zebazé, todo o povo de Israel são corresponsáveis uns pelos outros, são avalistas e fiadores uns dos outros. Ou seja, aquilo que ocorre com o Yehudi torna o outro judeu responsável também. Então existe esse senso de responsabilidade mútua na comunidade judaica, no povo de Israel, entre todos os judeus. Aquilo que acontece com o outro não é só problema do outro, mas isso é problema de cada um de nós, porque todo o povo de Israel são fiadores, avalistas uns dos outros. E finalmente em Sanhedrin 90a, afirma a Mishnah, Kol Israel yesh lahem chelek lo'olam haba. Todo Israel tem uma porção no mundo vindouro. Todo Yehudi tem uma porção assegurada no mundo vindouro. Tem que cultivar isso, né? Mas ele tem já o seu quinhão reservado no mundo vindouro.